Se tem uma coisa que nós não nos atentamos totalmente e que é extremamente relevante quando vai se trabalhar com previdência, ou até mesmo segurado, dependente, quando vai postular uma prestação, uma pensão, uma aposentadoria junto ao INSS, é que o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é o tribunal administrativo onde nós podemos recorrer das decisões do INSS, possui enunciados. Esses enunciados têm uma característica muito singular, eles vinculam as decisões dos conselheiros. Isso não é o Alexandre que está falando, isso está previsto no regimento do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, todos os enunciados que são aprovados pelo Conselho Pleno, por maioria absoluta, e passam a existir, o que consta nesses enunciados deve ser observado pelos órgãos julgadores e pelos conselheiros quando no exercício da atividade perante o CRPS. Dentre os enunciados, existe um muito importante, que é o enunciado número 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que traz informações importantes sobre o direito do segurado ou dependente ao melhor benefício. O enunciado número 1 diz que, mediante o requerimento feito na Previdência Social, deve a Previdência Social, através do seu servidor, agente público que esteja cuidando daquele requerimento, ofertar para o segurado ou dependente todas as possibilidades possíveis de concessão do benefício. Inclusive, refere o enunciado 1, apresentando uma conta, apresentando do ponto de vista financeiro quais são as hipóteses possíveis de concessão daquela prestação, daquelas aposentadorias, por exemplo. Para quê? Para que o segurado possa, evidentemente, escolher dentre as opções aquela que entende ser a mais vantajosa. Então veja que o dever do INSS não é necessariamente de conceder a melhor prestação, mas sim de oferecer, inclusive com demonstrativo financeiro, quais as opções que o segurado dependente possui para que ele possa tomar uma decisão. O enunciado número 1 diz ainda que se isso não aconteceu e foi concedida uma prestação falhada ou não a melhor prestação para aquele segurado ou dependente, é possível o protocolo de uma revisão administrativa para corrigir o erro do INSS. E através dessa revisão administrativa, então, uma vez demonstrado o direito a outra prestação mais vantajosa para quem está protocolando o pedido de aposentadoria, trocar aquele benefício pelo novo benefício que está sendo postulado, inclusive pagando os efeitos financeiros desde a data de entrada do requerimento da aposentadoria ou da pensão. Aqui não há que se falar daquela situação hoje muito discutida com relação à limitação dos efeitos financeiros da revisão, porque está-se diante de um dever da administração de demonstrar todas as opções possíveis para que seja obtido a melhor prestação possível, e esse dever não foi cumprido. Então diz o enunciado 1 que os efeitos financeiros sempre retroagem à data do requerimento administrativo. Mas o enunciado 1 não se limita a esse ponto. Ele diz também que, uma vez requerido a prestação perante a Previdência Social, deve sempre ser avaliado as opções possíveis, e dentre elas deve-se se levar em consideração a reafirmação da DER. Portanto, se na data do requerimento administrativo não havia o direito a uma determinada prestação previdenciária, mas após o requerimento, durante a tramitação do processo, com contribuições feitas posteriormente, ou até mesmo com o próprio avançada idade do postulante do benefício, se constata que agora ele tem direito à prestação, deve ser garantido o direito à reafirmação da DER, concedendo a prestação, apenas alterando a data de início para o benefício para o momento, então, que há o preenchimento do requerimento, ao preenchimento dos requisitos daquela prestação. Por fim, e o que para mim é o mais marcante nesse enunciado número 1 e que mostra como realmente devemos nos atentar para os enunciados, é o último ponto do enunciado número 1, que reza que
A reafirmação da DER, portanto, o reconhecimento do fato superveniente ao requerimento administrativo, não se limita à data do despacho do benefício do INSS, não se limita à decisão do INSS e tampouco se limita à decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. Até o cumprimento da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social é possível ser processada a reafirmação da DER. Então, uma vez concedida a prestação, ou não concedida, né, ou concedida de forma falhada, foi feito o recurso, recorreu, eventualmente não foi possível a obtenção do benefício, o processo desce ao INSS, então, para cumprimento daquilo que foi decidido pelo Conselho, e, mediante a valoração do fato superveniente, se constata que, até a data do cumprimento, é possível o enquadramento em alguma prestação de interesse do segurado ou dependente, é possível reafirmar a DER até a data do cumprimento da decisão do CRPS pelo INSS. Isso é realmente fantástico. Atentem-se para os enunciados, porque os enunciados podem resolver muitas questões práticas do dia a dia sem precisar utilizar a via judicial. Lembrando que os enunciados do Conselho de Recursos vinculam as decisões dos conselheiros. Isso, quem diz, é o próprio regimento do CRPS no artigo 62. Então, o conselheiro precisa decidir conforme o enunciado. E o enunciado número 1 diz exatamente isso que a gente tratou hoje e pode ser uma ferramenta importante, pode ser um caminho fundamental para a resolução, né, de algum caso concreto, que muitas vezes, quando vai para a via judicial, por diversas razões, acaba não tendo o melhor deslinde possível. Era isso, gente. Um abraço em todos.